Boa noite, pessoal. Começando mais uma live, nossa live de quartas do nosso querido Centro Espírita Nair Montes de Castro. O nosso celeiro de luz, a casa que sempre nos acolhe e sempre nos acolherá. Que Jesus nos abençoe e que Ele esteja, neste momento, em nossos lares, já iniciando o processo de recuperação de cada um de nós, fluidificando todos os nossos ambientes, irradiando os nossos corações, os corações dos nossos familiares, tocando as nossas almas. Mais uma vez, que Jesus nos abençoe. Espero que todos estejam muito bem. Vou dar aquela olhadinha de sempre para ver quem já está aqui conosco. Começando com a Doriane. Tudo bom, Doriane? Boa noite. Patrícia. Boa noite, Patrícia. Albertinho. Boa noite. Tá viajando, Albertinho? Sônia Maria. Tudo bom, Sônia? Boa noite. Denise. Tudo bom, Denise? Muito boa noite para você também. Neia Viana. Tudo bom, Neia? Boa noite. Silvia Orsini. Super beijo para você, Silvia. Elizabeth. Boa noite. Sérgio Portela. Tudo bom, Sérgio? Aninha. Boa noite, Aninha. Espero que você esteja muito, muito bem. Socorro. Como é que tá seu Carlos, Socorro? Sempre orando por ele, tá? Vai dar tudo certo. Ipojucan. E aí, meu amigo, tudo bom? E o pessoal está chegando devagarzinho, já está dando boa noite. Isso é muito bom. E hoje vamos iniciar nosso primeiro capítulo do livro Nosso Lar. Lembrando que quando eu li Nosso Lar pela primeira vez, eu devia ter uns 14, 15 anos. Para mim foi algo maravilhoso. Marisa apareceu. Boa noite, Marisa. Para mim foi algo maravilhoso, foi uma descoberta incrível, né? Até porque eu já peguei o Chico Xavier com a reputação de Chico Xavier. Então, se eu estava com uns 15 anos, isso deve ter sido assim no final da década de 1980, né? Quase na década, já na década de 1990, no início da década de 1990. Então, o Chico Xavier já era o Chico Xavier. Mas quando ele escreveu esse livro, ainda existia muita dúvida em relação à mediunidade dele, à figura do Chico Xavier. Então, com certeza, as pessoas, quando leram, ficaram muito, muito ressabiadas. O próprio Chico, como a gente falou aqui 15 dias atrás, quando escreve, ele deixa guardadinho um tempo, né? Ele não se sente seguro. Ele também fica um pouco receoso de tanta informação nova que existe nesse livro. Os amigos mais próximos de Chico dizem que esse temor dele foi tão grande que o próprio André Luiz, numa noite, levou o Chico até nosso lar. E aí, olhando, né, a cidade em si, ele volta, e aí volta realmente com a confiança de colocar o livro para publicar. Voltando, eu em 1990 não peguei essa essa desconfiança que ainda girava em torno do Chico e já li com aquela certeza absoluta de que existe uma cidade que nos espera, né? Existe um plano espiritual muito maior do que imaginamos. Como dizia Shakespeare. Shakespeare dizia que existem coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia nunca vai imaginar, né? Então é isso que nós precisamos ter em mente. Deixar as nossas mentes abertas e saber que existe um mundo desconhecido. E como o próprio André Luiz fala na introdução desse livro, que ele teve apenas de um pedacinho muito pequeno da realidade espiritual.
muitas outras coisas estão lá e que nós não temos a mínima noção de que existe. Então é muito importante que a gente tenha essa pequena visão, mas sabendo que vamos nos surpreender demais. Mas apesar disso, do nosso ainda desconhecimento, de vez em quando a gente tenta dar aquela pensadinha e olha, eu acho que deve ser assim, eu acho que pode ser desse jeito, né? Porque vale a pena a gente arriscar um pouquinho, mas sempre deixando claro, ó, de acordo com o livro tal, 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 eu tirei a conclusão assim, assim, assado. Né? Não é da minha cabeça, eu acho que é tudo feito de marshmallow. Não é assim que funciona. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pegar partes de outros livros e trazer para a realidade do nosso lar e debater a respeito do assunto. Tá bom? Então vai ser mais ou menos essa tônica do nosso estudo. A gente vai ler um capítulo, às vezes se o capítulo for curtinho, a gente adianta um pouquinho, né? Vai mais e conversa a respeito. E quem tiver dúvida, e se eu puder responder, ou outras pessoas que estiverem aqui fazendo também o estudo, vai tentar responder da melhor maneira possível. É importante que a gente tente, nesse espaço, a gente tente tirar o máximo possível de dúvidas, mas sempre com a humildade de saber que não temos a condição de aprofundar. André Luiz trouxe um pedaço muito pequeno da realidade espiritual para todos nós. Ok? Então acho que podemos iniciar. E quem lembra desse princípio do livro sabe que ele é meio tenso, né? E quem não leu o livro, apenas viu o filme, é quase um filme de terror. Essa parte inicial. Dá medo, a gente fica sempre com o pé atrás, fala, meu Deus do céu, se eu tiver que passar por esse umbral, como é que vai ser, né, esse meu período, como é que vai ser a minha trajetória, qual o meu nível de consciência que... E se a gente vai tentar debater, né, nível de consciência, quanto tempo a gente passa no umbral, o que é o umbral, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas é importante a gente saber que esse princípio é um pouquinho tenso, tá bom? Então, vamos ver se alguém mais chegou aqui. Elizabeth Marques chegou, boa noite. Maria Terezinha, boa noite. Lúcia Regina e a Tereza também. Boa noite a todos e vamos então iniciar a leitura. Nas zonas inferiores. Para quem viu o filme e para quem leu o livro já, sabe que essas zonas inferiores que ele está se referindo é o temido umbral para o espírita. Uma vez eu li que uma palavra que as pessoas têm muito medo, todos os seres humanos têm muito medo, é o tubarão. Todos temos medo de tubarão. E o espírita, além de tubarão, tem medo do umbral. Umbral para o espírita é algo assim tenebroso. E a gente vai tentar desmistificar um pouquinho dessa palavra, tá? Porque se a gente parar para pensar, o próprio nosso lar está no umbral. É uma região do umbral, já bem mais distante da Terra, né? Muito menos pesado, mas ainda assim umbral. Então vamos supor, a gente desencarna e fica na enfermaria da casa espírita em que frequentamos. Estaremos num umbral pesado, porque estamos aqui bem na crosta, né? Mas tem um umbral mais leve do que a enfermaria da casa de seu Pedro e Dona Nair? Não tem, né? Pra gente, você acorda, imagina, olhando uma enfermeira tratando você com todo carinho, a gente está no umbral, mas dentro da nossa casa espírita. Então a gente vai tentar desmistificar um pouco essa palavra que tanto apavora os espíritas. Nas zonas inferiores, capítulo 1. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Olha que interessante, né? Quantas vezes a gente acorda sem saber quanto tempo a gente dormiu, sem saber onde nós estamos,
Ou só eu que tenho essas maluquices? Somente quando eu estou viajando. Estou num hotel, eu acordo, eu fico assim, vários minutos olhando para a parede, assim, onde que eu tô? O que eu estou fazendo aqui? Totalmente perturbado, aquele sono que você está confuso. A morte, muitas das vezes, traz essa perturbação. A pessoa não tem noção de tempo nem espaço. Principalmente quando não é a morte, quando a vela se apaga. O Livro dos Espíritos dá muito passa essa imagem para gente. Aquela vela que já está no finalzinho e se apaga naturalmente, né? Aquele fruto que está muito maduro e cai da árvore naturalmente. Às vezes o fruto não está no momento certo e ele é quase arrancado. E isso traz um desconforto, uma perturbação para quem está fazendo a passagem gigantesco. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Agora, olha só que percepção a dele. Ele sabe que morreu, mas ao mesmo tempo está lá com o pulmão respirando. O que passa na cabeça de um espírito com essa percepção? Morri, mas continua respirando? O que está acontecendo? Em um parênteses, existe algum livro, se eu não me engano, é o livro Evolução em Dois Mundos, do próprio André Luiz, onde André Luiz cita que o nosso corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, ele é quase 100% idêntico ao nosso corpo físico, com algumas diferenças. As diferenças mais significativas são na parte digestiva, por isso que a alimentação em nosso lar ou em qualquer outro lugar precisa ser uma alimentação mais fluídica. Nós não temos o mesmo sistema digestivo ou digestório do que o nosso corpo físico. E, obviamente, também a parte sexual. Por exemplo, uma mulher no plano espiritual, com a psicologia, com o corpo feminino, não vai engravidar. Então também existem diferenças na parte sexual. Essas diferenças são as mais gritantes. A parte respiratória, nitidamente, ele está falando de pulmão, de respiração. É claro que quanto mais evoluído vai ser o espírito, menos necessidade, né, dessa respiração. Provavelmente vai acontecer alguma mudança. Mas, num plano mais denso, o oxigênio vai estar entrando e ele vai estar percebendo toda essa movimentação que a gente faz para respirar. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Aí ele já começa a descrever que existiam algumas forças ali que estavam brincando com ele, né? Sentia-me, na verdade, amargurado, doente, nas grades escuras do horror. Muito forte isso, né? Ele devia estar apavorado de se encontrar naquele lugar. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhoreando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Aí a gente lembra bem da figura do Renato Prieto, o artista, né? No filme Nosso Lar, ele naquela lama, deitado, todo sujo, com cabelo, como ele diz aqui, cabelo eriçado, né? É porque estava numa situação de indigência total. Mas, quando o silêncio implacável não absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outros espíritos, na mesma situação que ele, ali estavam também sofrendo de maneira bem parecida, né? Provavelmente completamente distante da oração, do arrependimento, né? Na tentativa de uma conexão
com Deus. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios do sol aquecessem de muito longe. Então ele vai descrevendo um lugar terrível, né? A gente pode, a partir dessa leitura, lembrar bem do início do filme Nosso Lar. Ele não está falando, eu estou aqui no planeta Terra, acordei numa enfermaria, não. Ele acordou num ambiente muito tenebroso, muito tenebroso. E aí eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Não sei se vocês se lembram de uma história que eu contei uma vez, que eu tive um sonho e que acabei sendo levado para uma cidade espiritual, bem próxima da Terra. Não estou citando o Nosso Lar. Dizem que para chegar em Nosso Lar você precisa ser muito evoluído. E eu lembro que essa cidade, que eu não digo nem cidade, era como se fosse um posto de socorro, e era muito próximo aqui da Terra, muito próximo. Mas ao mesmo tempo, eu já fui uma vez para um local que era tão estranho, mas tão estranho. E eu estava sozinho. Era como se eu estivesse assim num... Eu não sei como explicar. Era um bairro muito escuro, onde as pessoas eram muito ligadas no jogo, né, na noite. Era algo muito pesado. E eu conversava com algumas pessoas. E eu lembro que eu conversei com 2 rapazes que lá estavam, e eles diziam para mim assim: aqui precisava ter uma psicóloga, porque ninguém se importa com ninguém aqui. Eles sabiam que estavam num local de total desconexão entre as pessoas, mas eles estavam lá porque queriam. É isso que é importante a gente compreender, que existe esse tipo de umbral também. É um umbral onde, olha só, eu desencarnei, eu tenho hábitos aqui na Terra que são hábitos muito ligados ainda à matéria, e eu não quero ir para lugar nenhum onde eu perca esse tipo de comportamento, onde eu seja, de alguma forma, inspirado a me modificar, a me espiritualizar. É livre-arbítrio. Tem gente que vai querer realmente ficar em regiões específicas aqui da Terra, ou específicas do umbral, melhor dizendo. Nesse caso de André Luiz, quando ele diz, ele não está falando um bairro de jogatina, de prostituição, de todos os excessos, de uso de drogas. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando algo muito parecido, como a gente já leu em livros de Ivone Pereira, do Vale dos Suicidas. Quem já viu a novela Viagem, né? Essa última novela, na verdade, a última novela que eu digo que teve uma novela da década de 1960, que essa eu não assisti. A que eu assisti foi, eu acho que em 1980, 1990. O tal do Alexandre, ele também ficava circulando por um Vale dos Suicidas, e que era bem parecido com o Inferno de Dante, sabe? Algo pesado, todo mundo no chão, gemendo e tal. O que André Luiz está citando aqui é algo muito mais problemático do que essa região que eu visitei. Só estou fazendo um paralelo, porque existem diversos níveis de umbral, tá, pessoal? Isso é importante a gente ver. Vamos voltar. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos. Perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor, ignoto é desconhecido, e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro.
Tá? Então ele está dizendo que logo que ele foi sepultado, ele se desprendeu de todos os laços físicos e aí chegou um pavor terrível. E quando a gente começa a pensar a respeito desse comportamento de pavor, né? Como ele fala, o receio do desconhecido, quantas pessoas fazem a passagem, desencarnam, sem a mínima noção do que existe do lado de lá. O desconhecimento, nesse caso, é horrível, porque a pessoa não tem a possibilidade de buscar uma ajuda, uma conexão, que eu disse, com Deus. É como se você tivesse um treinamento militar. E aí você é colocado no meio da selva. Olha só, passei a vida inteira estudando isso aqui. A vida inteira tendo noção qual o melhor caminho, para onde é o leste, como fazer uma fogueira. A pessoa foi treinada para isso. Foi treinada. Outras pessoas nunca tiveram esse treinamento. Você entende como é diferente a situação de cada um desses dois casos que eu estou apontando aqui? E o que André Luiz diz é que ele nunca teve uma conexão durante a vida inteira dele com as questões espirituais. E eu não estou dizendo assim, ele era espírito. Não, não estou falando nada de espiritismo. Eu estou falando com questões da espiritualidade, com a conexão com o divino. Ele nunca experimentou isso. Atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. E era mais ou menos isso que ele devia estar esperando, né? Morreu, acabou. E quantas pessoas realmente esperam isso? E por acharem que também morreu, acabou, quantas pessoas não têm nenhum freio moral? Olha o risco de você jogar todas as suas fichas achando, não, morreu, acabou, eu posso fazer o que eu quero, não tenho nenhum tipo de comprometimento, porque eu sei que, terminou o livro, acabou, ninguém nunca mais vai abrir esse livro. Só que a gente, de repente, vai se dar conta que terminou o livro, a gente começa a escrever um outro livro, ou um outro capítulo, que esse livro não termina jamais. E essa foi a grande surpresa de André Luiz. Por isso que ele diz, preferia a ausência total da razão, o não ser. Vamos lá. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas, em minutos raros, felicitava-me a bênção do sono. Que coisa mais triste, né? Só em momentos raros ele conseguia dormir, dar aquela pequena relaxada, de tão tenso, de tão apavorado deveria estar. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me, irônicos. Era imprescindível fugir deles. E aí eu vou fazer mais uma pausa aqui, por quê? Porque quando a gente olha a história, por exemplo, de Carlos Chagas, porque, de acordo com as pessoas que conheciam Chico, acabaram Chico contando para elas que André Luiz, na verdade, era Carlos Chagas, o médico sanitarista. E quando a gente olha a biografia de Carlos Chagas, ele não era algo tão assim complicado para passar essa experiência que, de alguma forma, é terrível. E nos assusta enormemente, assim, poxa, olha o que o cara passou. Eu provavelmente vou passar, porque eu não sou nem um pouco melhorzinho que ele, né? Muito pelo contrário, ele ainda modificou o painel da medicina brasileira. É um grande gênio. Então, o que nos espera depois da nossa morte? Mas aí entra aquelas fofocas dos amigos do Chico, que Chico já confidenciou, e eu já vi também, uma vez, Haroldo Dutra contando isso. Que nesse projeto de ninguém saber exatamente quem era André Luiz, eles misturaram diversas encarnações de André Luiz, ou no caso Carlos Chagas, e pegaram essa passagem extremamente impactante do umbral
mas que não fora desta vida, deste desenlace de Carlos Chagas, mas de vidas passadas, onde provavelmente ele devia ter feito coisas, aí sim, bem complicadas, para precisar passar 8 anos neste tipo de umbral. Então é importante a gente entender isso, tá? Que passou, mas que não era necessariamente desta vida, mas de outras vidas passadas, onde eles fizeram esse quebra-cabeça aí, para justamente a gente não saber quem fora André Luiz. Reconheci agora a esfera diferente, a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Aí a gente tem que dar aquela pausa, né? Por quê? Porque em momento algum na vida dele, as questões religiosas, isto é, as questões metafísicas, essa conexão com Deus, né? A fé, essa busca pelo divino, nunca passou na cabeça dele. Sempre uma vida focada nas questões materiais. E aí, não é aqui necessário ser espírita. O espírita vai ter uma área VIP. Não, não tem nada disso. Mas a necessidade que todos nós temos dessa conexão, da oração, da fé, né? Da ética, da busca pelo bom pensamento. Isso é muito importante. E ele deixa bem claro que nunca esse tipo de pensamento, nenhuma tentativa disso passou na sua mente. Aqui. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Então, provavelmente, ele sempre ficou focado em política, filosofia, ciência. Esse era o mundo dele. E as questões religiosas não era nem segundo plano. Não abordaram. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra. Mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Ele já está começando a perceber, né? Que a inteligência tem algo que é muito acima, as questões intelectuais têm algo que é muito acima, que são as questões espirituais. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Como o Nosso Lar realmente é um livro religioso, como o Nosso Lar nos traz a necessidade da religiosidade. A gente leu isso 15 dias atrás. Muito mais de espiritismo ou espiritualismo, nós precisamos de espiritualidade. E esse é um grande convite de André Luiz a todos nós. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e, muita vez, folheara o Evangelho. Então, ele já abriu a Bíblia, já leu. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Em nenhum momento ele leu a Bíblia, por exemplo, e foi tocado por ela. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Sempre com aquele olhar materialista, da pseudociência, né? Tentando, às vezes, desconstruir os personagens, as histórias belíssimas que ali existem, né? Noutras ocasiões, interpretava-as com um sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente.
Em verdade, não for um criminoso no meu próprio conceito. Ele não era um criminoso, não é? A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. Ficou parado nas questões mundanas. Por mais que lesse filosofia, tentasse entender questões mais profundas do ser, mas sempre esbarrava com as questões do imediatismo, da materialidade. Aqui, a filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Aí ele vai falar agora sobre as experiências dele, né? Filho de pais, talvez excessivamente generosos. Já começa a botar um pouquinho a culpa nos pais, hein? Coisa que a gente sempre faz. Bota um pouquinho a culpa nos pais. Conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo. Organizar o lar. Conseguira filhos. Perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Sempre a nossa consciência. Porque muitas das vezes a gente faz tudo, mas a consciência nos cobra. Olha só, meu filho, olha quanto você teve de facilidade. Não era hora de você retribuir um pouquinho aqueles que não tiveram tanta sorte da vida, uma família estruturada, uma esposa paciente, filhos educados. Você não podia ter feito um pouquinho mais? Habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitio do débito enorme. Ele tinha um débito e ele acabou não retribuindo através do amor, da caridade, esse débito. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Então devia ser um pai meio tirano, hein? Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. A família dele era a família de laços consanguíneos. Ele nunca fora tocado pelo entendimento da família universal, onde o teu vizinho é o teu próximo, onde o pedinte da tua esquina é o teu próximo, o seu porteiro é o seu próximo, o seu chefe que te perturba é o seu próximo, né? A gente tem que perceber que existem pessoas ao nosso redor que são a nossa família também. Não é a família de sangue, mas a família que Jesus nos apresentou ao perguntar quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Todos nós somos família. Somos família. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, está tudo bem? Albertinho dizendo, né? O Tribunal da Consciência e a Silvia completando, né? Percebeu o tempo mal utilizado. Enfim, como a flor de estufa, aquele mundinho dele fechado, né, super protegido, não suportava agora o clima das realidades eternas. Quando ele é posto para a verdade, né, absoluta dessa realidade eterna, ele não suportou. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Isso todos nós temos. O nosso bem-estar é o nosso bem-estar. Se sobrar alguma coisa, depois de que a gente gastou tudo com os nossos supérfluos, aí sim a gente pensa na humanidade universal.
Mas enquanto não for isso, é só a minha famíliazinha. Não adestrar a órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. Eu, ou como mendigo infeliz, que exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ele tomou decisões realmente muito equivocadas e acabou se descobrindo, né, totalmente perdido e abandonado. Porque muito provavelmente também a vida dele foi focada nas questões mais egoístas possíveis. E isso é um ótimo conselho para todos nós, né? Que somos egoístas, faz parte da natureza humana mais básica. E é por isso que a gente precisa romper com essa questão de instinto de perpetuação da espécie, de sobrevivência, né? Aquilo que bota a gente focado em nós mesmos ou na nossa família, para entender que existe uma família universal. Ó amigos da Terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Que conselho, olha que conselho. Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Ele não está dizendo assim, vamos doar tudo, vamos amar a humanidade. Não, não é isso. Apenas o preparo dos campos interiores do coração. A gente precisa se preparar. A gente precisa ter noção de que existe uma realidade que é muito maior do que a nossa realidade física. Nesse nosso mundinho aqui, fechado, a gente precisa entender que existe um mundo verdadeiro lá fora, onde as pessoas precisam, às vezes, apenas que a gente as ouça. É só parar para ouvir, sem crítica, sem olhares assim de recriminação. Só isso. E muitas vezes não conseguimos, porque não temos tempo, porque não temos paciência, porque às vezes a dor do outro nos incomoda profundamente. Por isso que ele fala, precisamos preparar os nossos campos interiores. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Acender uma vela apenas já é o suficiente. O hábito da oração. Quantas vezes apenas o hábito da oração nos vai tirar de grandes problemas, de grandes trevas? É uma vela que carregamos. E aí eu fico pensando, quantas pessoas nós conhecemos que não fazem uma oração há tanto tempo? Já pararam para pensar nisso? E aí, nesse momento, nós não estamos nos colocando de maneira superior, somos melhores. Mas olha o que a religião nos oferece. O hábito da oração. E quando sabemos aproveitar de maneira minimamente assim, correta, fechar os nossos olhos, sem palavras prontas, sem frases feitas, mas aquela oração que realmente sai da alma. O quanto isso, de alguma maneira, pode nos ajudar nos momentos mais complicados, ou, de acordo com esse primeiro capítulo, neste momento da nossa passagem, que todos nós vamos fazer. Então precisamos nos preparar. E um dos preparos mais importantes é orar. Orar sempre. Buscar sempre realmente Deus. Seja na figura de Jesus, seja na figura de Maria, seja na figura dos nossos guias espirituais. Mas precisamos ter esse hábito extremamente saudável que é a oração. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Soai agora para não chorardes depois. E semana que vem, vamos conhecer o nosso querido Clarencio, e que realmente Clarencio
marcou a vida de muitos de nós espíritas, né? Porque deve ser aquele velhinho do plano espiritual, legal, amigo, afetuoso, né? Prestativo, quase aquele avô que nós tivemos e que amamos tanto. Vamos dar uma olhadinha. Nossas preces são de coração, Vera Lúcia. É isso que nós precisamos ter. E cada vez mais, buscar realmente a verdade nas nossas preces, nas nossas orações, nessa nossa tentativa de elevar o nosso pensamento. Porque se for apenas da boca para fora, do que adianta? Do que adianta uma palavra sem realmente o sentimento junto? É muito importante que o nosso sentimento, e o sentimento de humildade, percebendo que não somos nada nesta vida, não estou nem dizendo em relação à criação como um todo, porque às vezes nessa vida nós nos achamos importantes, nos achamos legais, simpáticos, nós não somos nada. É muito sábio da nossa parte compreender verdadeiramente que ainda somos pequenos demais e que precisamos o tempo inteiro pedir ajuda, buscar o nosso Pai Maior. Então, eu acho que já estamos chegando ao nosso finalzinho. Quem tiver alguma pergunta, pode colocar aqui e depois, com o tempo, eu vou vendo os comentários e vou respondendo, tá bom? Se eu tiver a resposta, claro. Porque quando eu tinha 18 anos, eu fazia as palestras na nossa casa espírita, eu tinha todas as respostas. Todas as respostas. Mas, infelizmente, eu vou ficando mais velho e, de repente, eu não tive mais tanta certeza das minhas respostas, das minhas questões, do meu entendimento, e começaram a surgir outras dúvidas. Né? Uma vez eu li que o conhecimento é igual o grande oceano. A beiradinha é tudo muito raso. É muito raso. Então, é isso. Nós acabamos tendo, nesse início da vida, achando que o conhecimento é raso. Mas, igual o oceano, o conhecimento a gente vai entrando, vai aprofundando, e aí vai vendo que vai ficando muito, muito complicado. Muito profundo esse oceano, e muito profunda toda a filosofia, a religiosidade, todas as perguntas que eu tinha quando eu tinha 18 anos, mudaram. Minhas perguntas aí começaram a ser outras. E é por isso que nós precisamos sempre amadurecer, sempre um olhar com muita humildade, que conhecemos muito pouco da realidade da espiritualidade. Então vamos fazer a nossa prece. E quem quiser, manda uma perguntinha aí que depois eu procuro no Google e respondo. Vamos dar a nossa tela aqui para a gente fazer a oração, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos. E hoje nós vamos imaginar a nossa cidade espiritual. Vamos tentar conhecer a casa de seu Pedro e Dona Nair, que existe no plano espiritual, como se fosse o duplo do plano físico. Abrimos aquele portão e entramos. Imediatamente vemos um jardim com tantas cores, com tanta beleza, uma grama que nos convida a caminhar descalços.
Porque ao pisar neste solo que parece um solo sagrado, recebemos as energias mais santificantes, as energias da natureza. A velha amendoeira ainda está lá, nos convidando a um abraço, buscando todos os fluidos já trabalhados por ela, já transformados em remédio para as nossas almas. A velha amendoeira é como um grande pajé que transforma o bruto em suave. O vento que sopra não apenas nos refresca, mas retira, como um passe santificante, o peso das energias que insistem em ficar ao nosso redor. E a luz que brilha do sol vem com mais força, com mais clareza, com mais beleza, justamente para terminar a purificação que todos nós necessitamos no dia de hoje. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos em espírito na casa de seu Pedro e Dona Anaí. Obrigado, Senhor, por essa experiência. Fiquemos com Jesus, hoje e sempre. Assim que seja. E aí, vocês conseguiram ir lá para casa de seu Pedro e Dona Anaí? Eu consegui, hein? Foi impressionante aí a nossa amendoeira. Quem é das antigas conheceu a nossa amendoeira. Ó, a Elizabeth está dizendo que essa parte do livro sempre assustou muito, hein? Não só você, Elizabeth, a mim também, tá? Isso, a gente sempre enxerga, né, o André Luiz não como uma pessoa tão ruim, ele até mesmo aqui se apresenta, nunca foi uma pessoa ruim para ficar tanto tempo no umbral nessa situação, né? Isso, isso eu também fiquei mais tranquilo. Mas, olha só, no capítulo 3º, André Luiz vai dar uma informação para gente sobre a vida dele que pode também nos esclarecer o porquê dele passou tanto tempo no umbral. Eu não vou dar spoiler, mas quando chegarmos no capítulo 3º, a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe, tá bom? Eu quase levitei aqui, hein, Vera? Eu só não levitei que eu tô um pouco pesado, mas eu quase levitei aqui. Mas foi muito bom esse momento de viagem, né? Como diz o livro dos Espíritos, onde a nossa mente estiver, né? Lá estará o nosso espírito. Então, muitas vezes, essa condução que os espíritos nos apresentam, né? É justamente para nos levar a alguns lugares e percebermos, né? Pisarmos com os pés descalços, abraçarmos a amendoeira, né? Recebermos o vento, o sol, né? Porque realmente faz diferença nas nossas vidas. Eu agradeço demais a oportunidade de hoje
a gente ter feito essa experiência final. E agradeço muito, muito também poder estar aí com vocês na leitura desse livro. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. E toda vez que eu leio esse livro, eu tiro um pouquinho mais, como a gente fala, de Heráclito de Éfeso. Ninguém toma banho no mesmo rio duas vezes. Ninguém lê o mesmo livro duas vezes. Porque hoje, quando estamos lendo esse livro, seja pela segunda, terceira, 10ª vez, já somos diferentes. E com certeza vamos extrair partes e ensinamentos mais aprofundados. Agradeço demais a todos. Demais mesmo. Beijo. E se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos novamente. Fiquem com Jesus, hoje e sempre, pessoal. Obrigado.